Então, aqui é o Pedro Torão, conversando com o grande professor de biologia, Renaque Almeida. Oi, Pedrão, tudo bem? Como é que você está? Tô bem, cara, feliz agora, né? Os projetos estão acontecendo, tá tudo se resolvendo, tá legal. Eu chamei aqui porque é sempre bom a gente conversar com um especialista que entenda do assunto, que não fique soltando achismos, como é basicamente toda a internet. Eu acho, Pedro, que falta no Brasil uma política mais séria e mais severa para fiscalizar e estudar a nossa biodiversidade. O que a gente vê acontecendo é que existem órgãos tentando fazer a fiscalização e às vezes pessoas ligadas ao próprio governo, né, desejando atender interesses muito particulares de outros, não leva em consideração, né, o que esses órgãos sérios estão fazendo. Então, queimada no Brasil é um problema muito sério, a exploração de minério ainda é muito intensa, a atividade das empresas que fazem retirada de tora, material vegetal. Então, a extração ela é feita de maneira totalmente irregular, totalmente sem planejamento e sem nenhuma visão de preservação, de manutenção. A gente não vê manejo sustentável no Brasil. Esse é o grande problema. A gente vê empresários interessados em fazer retirada e conseguir o lucro o mais rápido possível, né? Mas a sustentabilidade não é prioridade deles. E os órgãos que deveriam fiscalizar isso, tornar prioridade, parece que não fazem de maneira severa como deveria ser feito, né? E infelizmente isso é um quadro que tem se tornado padrão no. O Brasil já vem historicamente enfrentando isso. Algumas pessoas estavam debatendo que saiu alguns estudos, como o próprio estudo da NASA saiu, dizendo que a queimada está sendo padrão, o que já vinha acontecendo normalmente, está seguindo esse mesmo indícios de queimadas e tudo mais nos outros anos. Por que só começou agora a fazer todo estardalhaço? É assim, os dados são coletados por amostra. Então, o que o INPE, por exemplo, participou do projeto, eles demonstram que a queimada sempre foi irregular e sempre foram praticadas multas contra as pessoas que fazem isso. Só que a cobrança dessas multas não eram feitas de maneira rigorosa como a gente queria. E por ação do governo, né, atual, eles querem agora fazer com que a população acredite de que estudos feitos pelo INPE, por exemplo, estão equivocados ou foram feitos seguindo protocolos atrasados. E a gente sabe que não é verdade. Nós temos órgãos e pesquisadores aqui no Brasil que fazem um trabalho de excelência. Tem um estudo que é validado no mundo todo. O problema é que a gente sempre cai nisso, né? É porque as pessoas querem é, propagar sempre o que atende o interesse dos mais ricos, né? Dos empresários que ganham mais dinheiro com isso. É a Olha, um chamada problema. ignorância seletiva. Exatamente, esse é um problema sério. A gente vê na sala de aula, por exemplo, Pedro, a gente trabalha assuntos como botânica, zoologia, e o nosso objetivo com o aluno é fazer com que eles, além de se perceberem como apenas mais um no planeta, que é importante acabar com colocar o homem no centro de tudo, é importante que ele entenda que ele é só uma espécie a mais, né, e precisa respeitar as demais. A gente também quer que eles conheçam mais sobre nicho ecológico, por exemplo, das espécies, porque se eu conhecer sobre características das várias espécies que nós temos, nosso convívio com eles vai ser mais tranquilo, mais harmonioso, né? Muito diferente do que a gente observa hoje. E a gente vê que os alunos não demonstram interesse nessas áreas. Aí eu sempre acho que tem três coisas, acima de tudo, que geram esses interesses no aluno. O primeiro é que o que a gente fala, às vezes, na sala, fala no colégio, não é replicado em casa. Então, talvez se os pais demonstrassem para o aluno como é importante aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula, e não banalizar o que está aprendendo, se reforçasse o que está sendo aprendido, a gente teria um cenário diferente. O segundo, às vezes, é a falta de capacitação do professor continuada. Tem muito professor que desejaria continuar os seus estudos, manter a formação continuada, mas ele não tem nem tempo para isso, nem remuneração adequada. Então, não tem, a gente tem hoje muitos professores com um conhecimento muito defasado. Tem uma expressão em inglês que é half-life of knowledge,
que fala sobre a meia-vida do conhecimento. Então, o que a gente lê no livro hoje, a meia-vida disso é muito curta. Eu preciso ter continuidade na minha leitura, na minha formação. E para ter continuidade, eu tenho que ter tempo e dinheiro para isso, né? E o governo não ajuda nisso, não é o que vem acontecendo. E o terceiro problema que eu acho grande é que hoje os adolescentes eles veem na televisão a prioridade é dinheiro, é estar se expondo, é ganhar a vida de maneira fácil. Então, eles são muito imediatistas. E para você estudar, para você crescer estudando, não pode ter esse imediatismo. Você precisa acreditar que é um projeto longo, às vezes de 10 anos, 12 anos, para você ter uma formação e atuar dentro daquilo que você se formou. Então, eu sinto que esses três pilares, falta de tempo do professor para se capacitar, falta de validação do que o professor fala em casa, e o imediatismo dos adolescentes é que vem favorecendo esse cenário que a gente vive hoje de impactos que passam sem serem cobrados aqui no Brasil. Nisso que você me falou, existem duas dúvidas que eu gostaria de tirar. Você acredita que existindo um maior investimento nas áreas de conhecimento, estariam sendo revertidas todo os problemas partindo pelo âmbito ambiental estariam sendo amenizados, estariam sendo mais controlados? Olha, Pedro, isso é muito complexo. Eu acho que sim, investimento em educação ele é importante. Só que tão importante quanto fazer um investimento é que eu tenha órgãos fazendo fiscalização. A gente sabe que irresponsáveis existem em várias áreas da sociedade. Então, com certeza haverá aquela pessoa que vai pegar dinheiro que é para investimento em educação e vai usar para outros fins. Então, eu preciso fiscalizar isso. Agora, eu acredito que sim, se houver investimento e se eu tiver fiscalização adequada para isso, eu vou ter, com certeza, uma, uma sociedade muito mais atenta a problemas ambientais, com certeza. Que isso passaria a ser uma prioridade de todos, né? Trazendo alguns dados, segundo o próprio INPE, se não me engano, foi mais da metade das atuais queimadas e extrações de madeira são feitas de forma ilegal e a plenos olhos, não é mesmo? Só que existe a real carência na fiscalização desses processos, que a Amazônia muito é muito grande e faltam órgãos e falta investimento para fiscalização. Exatamente. O problema é que isso tem que ser prioridade, né? Então, começa tudo isso daí, eu acho que a partir de casa, e é reforçado pelo governo, a sociedade como um todo, né? Falta essa prioridade, realmente. Você também falou da meia-vida do conhecimento. Eu não tenho dados, mas eu acredito a gente reforçar pensamentos errados, como a gente desacreditar no aquecimento global, também piore muito. Ter grandes nomes defendendo ideias de uma maneira mais grosseira, imbecis, facilita com que, né? Eu concordo com você, Pedro. Eu acho assim, nós vivemos uma democracia, então eu acho que todos devem ter voz. O que não podem confundir é que todo mundo ter voz quer dizer que todos têm o direito de se preparar para falar algo. Então você vê pessoas, como você falou agora, defendendo que não existe o efeito estufa, que o aquecimento global ele é uma farsa criada, mas você vê que a fala deles não é embasada em nada. Você pergunta para essas pessoas qual é o livro que ele leu, qual foi o artigo que ele leu, qual foi a construção que levou ele para essa frase, e você vê que é vazio. Então eu acho que as pessoas confundem a democracia com libertinagem. Todos têm o direito de falar, mas para falar é preciso que todos busquem conhecimento, busquem informação, busquem algum artigo, algum livro técnico, né, que embase o que está falando. Eu acho que o que você falou foi muito pertinente. As pessoas hoje defendem muito achismo. Quando a gente precisa de uma sociedade que entenda que achismo não vai levar a gente a nada. Cada um acha o que quiser. Isso não conduz de maneira correta uma sociedade. Quando, quando você precisa de um aconselhamento médico, você vai ao médico. Quando você precisa de um aconselhamento legal, você procura um advogado, você procura um juiz. E por que na questão ambiental deveria ser diferente? Por que não procurar um ambientalista? Por que não procurar um biólogo que realmente entenda da área, né?
e não ficar com apenas o achismo da internet, com as pessoas hoje em dia discordando de fatos. Esse, a tua colocação é perfeita. As pessoas hoje acham que já é fato comprovado tudo que é publicado na internet. Então a gente tem que entender que às vezes a pessoa publica aquilo ali com a intenção de ganhar fama, de criar alguma polêmica. Então ele pega uma frase vazia e publica lá, e as pessoas tomam aquilo como verdade, sabe? E querem usar como único, muitas vezes, como único argumento aquilo que leram numa fonte de internet, entendeu? Então, a gente vive hoje um caos nisso, Pedro, é uma coisa muito complicada. E o pior é que isso chegou em sala de aula. Às vezes um aluno traz uma informação e a gente tenta, né, demonstrar para ele, olha, filho, não é bem assim. O artigo tal, o livro tal, o autor tal demonstra que não é dessa maneira. Mas ele fala, professor, mas eu vi aquilo em tal local. Então você vê a postura da pessoa querendo defender aquilo que ela acredita porque aquilo lhe trouxe algum tipo de vantagem. E é trabalho nosso, né, do educador, devagar e desconstruindo isso, né? Mostrando que não, o conhecimento para ser validado, ele tem que vir de um estudo científico, tem que ter uma demonstração, uma comprovação teórica, né, prática. Hoje em dia a gente perdeu o conceito principal do estudo científico, do método científico, que é você faz de tudo para provar que está errado, não que você faz de tudo para provar que está certo. Isso, o princípio da refutabilidade, né? Mas voltando com a questão da Amazônia, como você acha que começou esse problema? Qual é a raiz desse problema? E se é que, se existe essa raiz, a gente ainda há tempo de resgatar a grande fauna, resgatar o que a gente perdeu nos últimos anos, de 2005 para cá? Pedro, quando a gente fala de Amazônia, tem que lembrar de uma coisa muito importante. É, a vegetação da Amazônia é muito rica, muito rica. Porém, aquela matéria orgânica aí no solo, ela forma um humus, e a camada de humus que tem na Amazônia é muito fininha. Isso quer dizer que quando você desmata a Amazônia, a recuperação daquela vegetação perdida é muito difícil, é muito lenta. Então eu preciso de pessoas que façam esse extrativismo de vegetal, por exemplo, mas que dominem técnicas que causem menos destruição, que seja coisa feita de maneira mais sustentável, como eu havia dito antes. Então, resgatar as espécies que foram perdidas na Amazônia, não é possível você resgatar. Agora, as espécies que estão agora em risco de extinção, sim, você pode aplicar várias técnicas para retirá-las dessa chance de extinção agora. E as áreas que foram desmatadas de maneira desordenada podem ser reflorestadas. Isso vai ajudar muito, porque o que as pessoas não entendem é assim: dizem que a Amazônia ainda é muito grande e que a área devastada dela é uma área controlada. Não é. A área de devastação já é muito grande. E como é feito a devastação de maneira errada, acontece uma coisa chamada efeito de borda. São destruídas pequenas áreas que estão distantes entre si. Porém, essas áreas destruídas acabam impedindo com que as espécies vivas se encontrem. Não tendo esse encontro entre as espécies vivas, eu não tenho fluxo gênico. E aí o que acontece? Algumas espécies desaparecem nisso daí e outras espécies surgem. Então nós temos uma ação na Amazônia hoje tão desequilibrada que é até difícil para o pesquisador saber que rumo isso vai tomar nos próximos anos. Porque não há possibilidade de recuperação total. Então, ocorre ainda, por conta do desmatamento, a especiação. Acontece. Às vezes você isola um grupo em dois grupos separados, né, que sem fluxo gênico, não tem mais coesão entre eles, e aí sim pode ser que isso dê origem a novas espécies. E outra coisa que não está sendo tão debatida, quais são as consequências reais para nós brasileiros ou para o mundo com a perda de todo esse território de floresta amazônica? Porque o Mato Grosso ele já está sem Amazônia, né? Ele só está com as reservas ainda. Impacto imediato que a gente pode imaginar é o impacto climático. A Amazônia ela rege o clima de todo o continente americano, porque as plantas absorvem água do solo e evapotranspiram ela.
Essa evapotranspiração é que forma aquelas massas de água que vão gerar chuva, né, o índice pluviométrico alto na região e em outras. Então a gente percebe já hoje em dia que o índice de chuva vem caindo em alguns locais e aumentando em outros, então está havendo uma desordem quanto a isso. A segunda perda grande que a gente vai ter no Brasil é o não utilizar a biodiversidade. Veja bem, a biodiversidade pode ser explorada de maneira que a gente possa conseguir muito dinheiro, Pedro. Nós temos espécies vegetais com alto valor medicinal, nós temos espécies vegetais com alto valor para a produção de cosméticos, para a indústria de beleza. Nós temos animais que, se a gente aprender com eles algumas coisas sobre características desses seres vivos, a gente pode usar em processos de biotecnologia. Então, o maior impacto é aquele que a gente não está vendo. É a falta de investimento em variabilidade que a gente tem, em variações que a gente tem na Amazônia, faz a gente perder crescimento em biotecnologia, e a gente vê tantos impostos serem criados no Brasil, a CPMF está voltando agora, e a gente vê que existiria saída para isso, se tivesse um investimento adequado aonde? Em biodiversidade. Coisa que não é feita, né? Muitas pessoas, e eu já ouvi isso quando eu estava debatendo com um amigo meu, que ele não acreditava que a Amazônia, que o fogo na Amazônia teria causado a escuridão de São Paulo, por causa da distância, dizendo ele, né? Que o que tinha acontecido foi uma queimada lá do lado de São Paulo que escureceu o dia. Quando acontece queimada, é liberado um material chamado reteno. E esse material reteno é que dá o cheiro da fumaça, dá aquela cor característica. O reteno é conduzido junto com as massas de ar. Então, como aqui na Amazônia é produzido grande quantidade dessas massas de ar, com a quantidade de reteno, né, acumulado nele, tendência dele é se expandir para todo o território nacional. Então é possível sim que chuvas em outros locais, que não aqui no norte do Brasil, tenham grande concentração de reteno produzido nas queimadas aqui nessa região. Resgatando uma coisa que você falou lá no início, além dos problemas com queimadas, todo o matamento que nós estamos comentando, tem a questão da mineração, né? Porque a gente está poluindo cada dia mais os nossos rios e matando de pouco em pouco, intoxicando nós mesmos que nos alimentamos do que vem do rio. É exato. Eu sempre converso com os meninos com um impacto muito temido, é a magnificação trófica. Magnificar quer dizer acumular. Quando eu falo magnificação trófica, eu quero dizer que tem substâncias que estão se acumulando na cadeia alimentar. Então, entre essas substâncias, tem o metal pesado, como o mercúrio, por exemplo, que é usado na mineração do ouro. Eu vou ter material agrotóxico, como o DDT, que é utilizado em lavouras. Então, existem inúmeras substâncias que estão sendo liberadas por atividades mineradoras e que vão impactar na vida do ser humano. Agora, o grande problema, Pedro, é que o ser humano mais impactado com isso são aqueles que formam as comunidades naturais. Aquelas pessoas que dependem da pesca local, aquele grupos indígenas, moradores, grupos quilombolas, grupos que não têm nada a ver com a fonte inicial do impacto, porque eles vivem do rio, a subsistência deles é diretamente ligada ao rio, né? A população ribeirinha, por exemplo. Então, o que falta, né, conscientizar as pessoas é que quem mais sofre com esse impacto todo é o humano e não o gerador do problema. Quem sofre mais são aquelas comunidades naturais que subsistem, né, do rio, por exemplo, como você falou. Você tem visto, mesmo com todo o problema que tem acontecido, um descaso tanto do nosso governo quanto dos outros governos? Com certeza, a discussão sobre ambiente no Brasil ela não é bem-vinda, porque a gente sabe que muitas pessoas construíram e constroem suas riquezas dessa atividade mineradora, da atividade extrativista, e eles fazem isso objetivando lucro máximo. Então, se é lucro máximo, políticas ambientais não são interessantes para eles, né? E é por isso que eu preciso cada vez mais de jovens, né? Formadores de opinião, que saibam da sua riqueza, que sejam cientes que a Amazônia é nossa, é um patrimônio nosso, é uma riqueza que tem que ser mantida, estudada e preservada, né? Com toda certeza. A quantidade de estudos que a Amazônia nos gera anualmente, né, não é algo cabível e que a gente perderia muito conhecimento. Como, só para citar um exemplo, a gente perderia
os efeitos do açaí e as diversos utilizações que ele traz, como a menina, se não me engano, foi do ano passado, que ela, de um concurso científico, que ela inventou o tijolo, o cimento de açaí. Exato. É, Então, tipo assim, a cada dia a gente está perdendo um pouco desse conhecimento. Ele está sendo levado no fogo. Isso me lembra muito a questão que ocorreu do Museu do Rio de Janeiro, que a gente está podendo lutar contra, a gente está podendo evitar, só que a gente está cruzando os braços. Infelizmente, a gente continua cruzando os braços. concordo plenamente. Falta conscientização da população, né? Essa história, Pedro, quanto à regulamentação, postura do governo, eu acho que tudo isso é culpa minha, sua, das pessoas em geral, entendeu? A gente precisa se sentir culpado do que está acontecendo e precisamos buscar mudanças em nós mesmos, né? É cuidado com as eleições, é tendo mais cuidado na nossa casa, mesmo com cuidados como evitar desperdício de água, evitar desperdício de luz, né? Evitar ter uma vida tão engajada na obsolescência planejada. A gente compra coisas obsoletas, compra coisas desnecessárias. E ao fazer isso, a gente mantém toda essa indústria de destruição funcionando, né? E agora, e como é que eu mudo isso? Mudando em mim, mudando a minha postura, mudando o meu jeito. Eu acho que a gente, como educador, né, a minha postura principal é fazer as pessoas se tornarem pensantes de si, se entenderem, se autoavaliarem, perceberem que se mudando, já vou ter uma mudança muito grande no mundo todo, né? Eu não tenho que mudar o outro. Acho que essa é a meta nossa. Acho que a gente sempre teve foi a gente sempre querer tirar o nosso da reta. Foi a gente sempre querer colocar a culpa no outro. E eu acredito que você, como um educador, um grande, um excelente educador, eu tenho certeza que você tem essa batalha diária em mudar esse pensamento na população e fazer as pessoas se importarem mais com o mundo à volta delas e não apenas pensar, como você falou, nos adolescentes que hoje em dia só pensam em fazer dinheiro e viver apenas na base do dinheiro e que se dane o planeta. Eu acho que eu convivo muito com esse público ah, adolescente e eu percebo que existem já eu tenho uma visão muito otimista quanto a isso, Pedro. Até porque, por ser educador, eu não me permito uma visão pessimista. Eu acho que a mudança está acontecendo. Eu queria que fosse mais rápida. Mas você veja mais jovens hoje gastando seu dinheiro em empresas que têm um olhar mais ecológico. Eu já vejo pessoas tentando empreender, mas priorizando o ambiente. É claro que são iniciativas pequenas e pífias, né? Porque a gente tem hoje de desastre e destruição. Mas é uma mudança, está acontecendo uma mudança. A gente vê isso nas redes sociais, né? Tudo acontece no primeiro passo, né? Exato. A gente teve recentemente, que ano passado foi o grande boom, né? Que foi a luta pelas tartarugas, que foi uma conscientização mundial. Exato. Exato. Mas Demonstra exatamente o que eu estou falando, exatamente. Que bom. é muito louco você pensar que é o seguinte: se os canudos estão indo, parando nas bocas das tartarugas, significa que o nosso lixo está indo para o mar. E se o nosso lixo está indo para o mar, a gente tem tanto problema, mas tanto problema para ser debatido além dos canudos. Lógico que o canudo é um ótimo começo, é um ótimo jeito de se iniciar uma grande batalha, mas é inacreditável você pensar que lixo hospitalar pode estar sendo descartado no mar. É. Eu acho que tu falaste uma coisa muito importante, eu acredito muito nisso. A gente deve começar e do simples. Sempre pensar do mais simples, tentar fazer as coisas do mais simples para o mais complexo. E eu acho que quando você faz essas políticas, essas campanhas contra canudinho, por exemplo, o alvo não é em si o canudinho, o alvo é que você comece a olhar para coisas simples ao seu redor que podem ser modificadas. E se a pessoa tiver essa cultura de olhar para coisas simples ao seu redor e modificar aquilo, aí ele vai começar daqui a pouco a expandir o olhar dele para coisas mais complexas. Eu acho que a tua colocação sobre lixo hospitalar é extremamente importante. O lixo hospitalar é um material potencialmente contaminante para uma população enorme. E você
ter uma realidade que aquilo seja jogado no rio, ou que aquilo é depositado em lixões, onde outras pessoas podem ter contato, isso é subversivo, isso é subhumanizar as pessoas. Então, se a gente criar uma cultura nas pessoas olharem ao seu redor desperdício, alguma coisa errada ambiental, eu vou ter pessoas que vão ter esse olhar mais amplo. Eu acredito nisso. A gente tem que estar para a gente poder fazer alguma coisa. A gente tem que entender que se todo mundo pensar em fazer a sua própria parte, a gente já vai estar fazendo algo muito grande. Nossa, Porque enorme, exatamente. eu vi uma publicação há um tempo atrás que eu achei, tipo assim, foi simples, mas foi bem direto. Que é a seguinte, é só, é só uma latinha a mais no chão, disse 1 milhão de pessoas. Exatamente. Esse é o problema. Quando a pessoa joga o canudinho, ela tem que entender. O mundo não é só ela, o universo não tem só ela, né? Então aquela coisa errada que você se permite fazer, outras pessoas vão se permitir também, e quem vai sofrer com isso? Todos nós. A gente, acho que no Brasil todo, a não ser o Nordeste ou mais perto do litoral, a gente tá sofrendo com a fumaça ainda. Belém, até semana passada, estava acordando com um fog monstro, né? Quais são os problemas que essa fumaça pode trazer? Porque inalar essa fumaça pode dar diversos problemas, né? Além do que ela faz com a estufa e tudo mais. O grande problema é que nós, né, nós temos um aparato de purificação do ar. A nossa narina tem células que produzem muco e cílios para reter essas impurezas. Na traqueia eu também tenho essas células, eu tenho no brônquio, no bronquíolo. Mas esse aparato que nós temos para fazer purificação do ar, ele é limitado, né? Ele tem um limite. E quando você tem uma quantidade de rejeito muito grande no ar, a nossa capacidade de purificação ela é muito reduzida. Então, os impactos para aquilo ali, principalmente que a gente espera, são crianças que tenham infecções respiratórias, tosse mais frequente nos jovens, sangramento do epitélio nasal, porque a mucosa nasal é muito vascularizada. Então, a pessoa fica mais propensa a ter doenças infecciosas, porque a imunidade dos mais jovens diminui, né? A nossa preocupação maior sempre é com os mais jovens e com os idosos, que é a população mais frágil que nós temos, né? E sem falar da chuva ácida também, né? Nossa, chuva ácida é um problema seríssimo, viu, Pedro? Que bom que a gente não está sofrendo tanto aqui na região norte, mas tem que ter o olhar coletivo, né? Em outras regiões está E acontecendo demais. o problema principal tá indo da chuva ácida tá indo para o sul, por causa dos ventos, os rios aéreos que estão levando mais a fumaça para o sul. Mas a gente, a fumaça tá tão preocupante, tá tão séria, que a gente está tendo a fumaça aqui do lado. O vento não chega, entre aspas. Ah, e é bom a gente explicar o que é a chuva ácida, porque até eu mesmo, quando eu era menor, eu achava que tipo, era uma chuva que derretia as pessoas. É que quando você tem a atividade industrial, é liberado alguns óxidos nítricos e material que tenha nitrogênio ou que tenha enxofre na sua composição, ele pode retornar na forma de chuva com um pH extremamente baixo. O pH ácido é o pH abaixo de 7. Então, quando eu tenho toda chuva é ácida, toda água sempre tem um pH abaixo de 7. Mas a chuva ácida para nós é quando o pH já fica muito baixo, já chega a níveis como 2, pH de 2,5. O que essa chuva ácida pode promover? Primeiro, destruição da nossa camada vegetal, é a primeira população que sofre direto. Contaminação dos rios, e aí eu tenho perda de fauna, né? Os animais não resistem a isso. Também pode haver destruição de obras históricas, monumentos, né? São destruídos pela chuva ácida. E depreciação de coisas do indivíduo, como casa, automóveis. Não é suficiente para causar corrosão na pele humana. Se a gente tiver contato direto com a chuva ácida, ele não vai, a priori, causar nenhum efeito direto na nossa pele. A não ser que eu tenha um contato muito contínuo, ou seja, uma quantidade muito grande e muito constante o contato, aí pode causar alguma lesão dermatológica. É, como todos os ouvintes já devem saber, eu sou de Belém, Belém do Pará, e nós temos uma umidade relativa no ar muito grande.
cerca de 98% é a nossa umidade relativa todos os dias. Essa, essa chuva ácida, esse água com um pH bem baixo, ela pode ficar retida na umidade do ar? Pode, é um pouquinho mais difícil acontecer essa manutenção, porque o material com nitrato e com enxofre, eles tendem a decantar, tendem a se acumular no solo. Mas você pode ter, sim, microgotículas d'água formando, que compõem essa nossa umidade, ainda com o pH um pouco alterado, sim. Além desses pontos que eu já apontei, você como biólogo, você identifica algum outro problema sério no cenário brasileiro que você acha que a gente deveria ser combatido de forma quase que imediata? Eu acho que o imediato é um olhar diferenciado para a Amazônia. A Amazônia abriga 20% de toda a biodiversidade do planeta. Então não há como você fechar os olhos e aceitar o que está sendo feito, parado, só observando, porque eu tenho um filho de 11 meses e eu sinto que quando ele tiver adolescente, com 18 anos, ele não vai conhecer essa biodiversidade tão rica. Acho que ele vai conhecer uma, um norte do Brasil, um Brasil todo muito mais poluído, com um clima muito mais desordenado. Então, eu acho que o que tem que ser feito de imediato, imediato, é começar uma mudança, uma revolução no jeito que o brasileiro se enxerga. Eu preciso de mais educação, eu preciso que o brasileiro se enxergue dono de 20% de toda a biodiversidade do planeta. E como tal, ele tem que criar mecanismos de proteção para toda essa biodiversidade, entendeu? Essa maturidade, ela vem com o tempo, né? Então é um projeto a longo prazo, mas ele tem que ser começado, como você disse, agora, imediato. Não dá para a gente aceitar mais de maneira conivente o que está sendo feito com a educação no Brasil. Chega a ser um tanto quanto assustador pensar que o brasileiro tem três biomas exclusivos nossos, entre aspas. A, o, o Cerrado, a Caatinga, né? A Mata Atlântica e a Mata Amazônica. E é muito assustador pensar que a Caatinga tá se perdendo. A Mata Atlântica, a gente só tá com 5% dela. E a gente tá deixando a Mata Amazônica ir embora. E as espécies que lá vivem também. Nós estamos com muitas espécies em risco de extinção. E tipo assim, O que você está falando de manter a Amazônia tem muito a ver. A Amazônia é um local que tem muitas espécies endêmicas. Eu tenho muitas espécies que só existem aqui. Então, uma vez que elas sejam destruídas aqui na Amazônia, elas desaparecem do mundo todo. Então, o que você falou é muito pertinente mesmo. Tem que ter cuidado. O bioma que é característico só do Brasil mesmo é a Caatinga. A gente tem outros locais do mundo que tem um bioma parecido com a Mata Atlântica, com o Cerrado, que é de savana, e com a Floresta Amazônica. Porém, o cuidado deve ser tomado com todos, porque em todos eles se encontra espécies que são endêmicas. Então, perdeu as espécies desse local, você vai perder para o mundo todo, né? então, professor, você acha que existe alguma coisa que deveria ser ressaltada nessa, nessa questão, não só da Amazônia, como da preservação em geral? Acho, Pedro, acho que como a gente falou anteriormente, você e eu acho que a gente precisa se dedicar mais a conhecer mais a nossa região, se dedicar mais a conhecer sobre políticas públicas de saneamento, política pública de preservação do ambiente. Se precisa estudar um pouquinho mais sobre política. A gente precisa fazer também a nossa parte de fiscalização daquelas pessoas que foram colocadas no poder por nós, pelo nosso voto, né? Eu acho que o início é isso, você inicia conhecendo mais do tema. Então, que esses incêndios horríveis que aconteceram na região sirvam pelo menos para que as pessoas busquem mais leitura, busquem mais conhecimento, mais informação e a partir daí mudem as suas próprias posturas, né? Acho que esse é o enfoque principal. Você, analisando o atual cenário, você recomendaria a profissão biólogo? Com certeza, eu sou um apaixonado pelo que eu faço, pela educação, pela biologia, e eu acho que todo mundo que se sentir vocacionado para lecionar ou fazer pesquisa na área biológica ou em qualquer outra área, deve sim essa sua vocação.
Hoje em dia, trabalhar com educação no Brasil é uma forma de resistência, um ato de resistência, porque a educação não é prioridade no país, a gente vê isso pelo menos na maioria das pessoas. Então, aqueles apaixonados, né, que queiram caminhar nesse ato de resistência, eu, como professor há 21 anos, os convido a vir, sim. A gente precisa de vocês, apaixonados. Quem quer ser professor, por favor, venha e nos ajude nessa missão tão árdua. Para quem está estudando pela internet, as questões do Brasil em si, o que você recomendaria? Eu recomendo eu acho que o EAD, o ensino à distância, ele é uma realidade no mundo. Então, quem está buscando informações na internet, continue. Mas cheque as fontes, por favor. Às vezes existem pessoas que são levianas, fazem comentários buscando se enaltecer e não tem um cuidado com a verdade, né, com os critérios científicos. Então, quando for procurar algum canal, algum local para estudar, procura saber um pouquinho mais sobre o dono do canal, o proprietário, o que ele deseja fazer, sobre o projeto dele, né, para ver se você está pegando uma fonte que seja confiável de verdade. Já que você entrou no quesito canal, divulgue o seu para os ouvintes. Ah, obrigado, Pedro. Vai fazer, tem mais de um ano, eu comecei um projeto que é de levar ensino de biologia para aquelas pessoas que não podem, que não têm acesso fácil. Eu percebi que os valores aqui no norte, por exemplo, de pré-vestibulares e escolas, às vezes é um valor que não é acessível para a grande maioria da população. Tem crescido o número de pessoas que têm acesso ao computador. Então, eu comecei um projeto, o canal se chama Renac Almeida, que é o meu nome mesmo. Ah, é só colocar HENAC, Renac Almeida que você encontra. E lá você vai ter aulas de quase todo o ensino médio. A minha pretensão é, nesse próximo ano agora, colocar todo o conteúdo do ensino médio para que as pessoas que tenham uma fonte segura para estudar, uma fonte que eles possam confiar para estudar. Então, quem estiver nos ouvindo, se quiser fazer parte desse time e ajudar o projeto, por favor, inscreva-se no canal Renac Almeida. Então, é isso que nós tínhamos por hoje. E se você está assistindo no YouTube, se inscreva no meu canal também. O canal do professor vai estar na descrição do vídeo. E muito obrigado por estar presente em mais um Tauruscast e até a próxima. Até a próxima, gente.